Boa noite, Nordeste. Hoje é sexta-feira, 22 de setembro de 2017. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de 40 emissoras ligando o Nordeste do litoral sertão. A cabeça de rede é a Rádio Folha aqui no Recife. A participação de Mônica Moraes e a sonoplastia de Aldi Júnior. Quem gosta de política, fica aqui com a gente até às 19 horas. Para as redes sociais, Max Menezes. Editorial. Minha gente, alguém que abriu hoje os portais neste país deve ter tomado um choque com as cenas de tanques do Exército nas ruas do Rio de Janeiro. É a guerra do tráfico. Ministro do Exército, ministro da Defesa, que é pernambucano, Raul Júlio, mandou mais de 30 veículos e quase 1.000 homens do Exército para enfrentar os traficantes no Morro da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, que chegou a uma situação incontrolável. Quem vê as imagens do Rio e tem mais de 50 anos, fica com a impressão de que houve, na verdade, um golpe no país, porque lembra muito 64, com aqueles tanques nas ruas, os militares tomando conta do país e do governo, acabando com a ditadura, acabando com a democracia e implantando um regime ditatorial no Brasil. Mas neste caso aqui, a cena é de uma guerra do tráfico de drogas. É sabido que o Rio de Janeiro tem muitas favelas e é o centro, é o epicentro do tráfico de drogas no país. Muito mais do que São Paulo, por causa do turismo, por causa das facilidades que a cidade oferece e, sobretudo, pela impotência e pela falta de eficiência da polícia no combate ao tráfico. Mas, se nós formos avaliar com maior clareza e maior profundidade essa questão da guerra do tráfico, ela se estendeu, saiu do território do Rio de Janeiro e proliferou em todo o país. Se lá no Rio a guerra é pela cocaína, que tem um preço alto e que faz com que os traficantes se envolvam, colocando a vida em risco, aqui no Nordeste, nos pequenos recantos aqui do Nordeste, a gente também tem uma preocupação latente com essa questão das drogas. Eu me refiro à invasão desordenada, sem controle, do tráfico nas pequenas cidades do interior. Uma vez, eu estava fazendo uma palestra numa cidade do sertão pernambucano e quando acabei, uma senhora veio conversar comigo e disse: Maia, faça alguma campanha, faça algo para combater essa peste desse crack que está contaminando os jovens aqui na nossa cidade. Muitos jovens envolvidos com crack. Antigamente era maconha, hoje é o crack. Um horror. O governo se mostra impotente
se mostra sem condições de combater. Triste para uma sociedade cada vez mais refém da ação desses traficantes. Uma sociedade que não tem mais controle sobre os seus filhos em função do envolvimento deles com drogas. Só uma solução para resolver isso está lá em cima, que é o Senhor Jesus Cristo. É Deus que tem o controle sobre a humanidade. Mas voltando ao Rio de Janeiro, o que aconteceu hoje na capital carioca depõe, nos leva a deduzir que este país parece que não tem mais solução para nada. Que nós estamos vivendo num país no fundo do poço, em todos os seus setores. Seja no setor da política, seja na economia, seja no social, e seja na ética e na própria sociedade. Uma podridão invadiu este país. Perdemos as referências, os referenciais da ética, da moralidade, dos bons costumes, porque por trás disso tudo também, minha gente, esses traficantes que se envolvem com droga pesada, é sobretudo pela essa alta do desemprego no país. Temos 14 milhões de desempregados. Os jovens têm dificuldade de ter acesso ao emprego no país e acabam sendo motivados para o tráfico. Triste, deprimente o país chegar a uma situação que nós observamos hoje como está e viveu o dia inteiro hoje a cidade do Rio de Janeiro. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. É hora de notícias. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, informou nesta sexta-feira que na próxima semana deve apresentar cerca de 20 projetos sobre segurança pública e combate ao crime organizado, que já estão em condições de serem votados e aprovados rapidamente, segundo ele. Segundo Eunício, a identificação e seleção desses projetos em tramitação na Casa está sendo feita por ele e por uma comissão de senadores. E a gente espera realmente que isso aconteça e que os projetos sejam eficazes, que possam verdadeiramente mudar a situação nesse cenário de guerra que a gente acabou de ouvir nas palavras de Magno Martins, que estamos vivendo no país. Técnicos da área jurídica da Câmara dos Deputados estão avaliando se a nova denúncia contra o presidente Michel Temer deve ser fatiada. Na mesma acusação da Procuradoria-Geral da República, que envolve o presidente, também estão os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, Secretaria-Geral da Presidência. O trio é acusado pelos crimes de obstrução de justiça e organização criminosa. Assim como o presidente da República, a denúncia criminal contra os ministros precisa ser autorizada pela Câmara dos Deputados antes de prosseguir para o Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de dividir a denúncia e fazer análises separadas para o presidente e os ministros foi aventada pelos parlamentares logo após a Câmara receber do STF a acusação na noite de ontem. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região indeferiu mais um pedido de suspeição do juiz Sérgio Moro, de Curitiba, feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio de habeas corpus. Advogados alegam que ele foi parcial sobre o processo do triplex durante o interrogatório do último dia 13 de setembro, que tratava de outro processo, no qual Lula é acusado de receber como propina 2 imóveis da empreiteira OAS.
por achar Moro suspeito para julgar o caso do triplex que condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão, a defesa pediu eliminar a nulidade do processo com base nessa suspeição. Além disso, pediu a redistribuição da ação para outro magistrado, o que foi negado. Um dia após o Supremo Tribunal encaminhar a denúncia contra o presidente Michel Temer à Câmara dos Deputados, o advogado Antônio Mariz de Oliveira, que defende o presidente, decidiu deixar a defesa do PMDBista. O criminalista alegou que tomou a decisão de se desligar das ações judiciais que envolvem o presidente da República por questões éticas, em razão de ter atuado na defesa do doleiro Lúcio Funaro, que fez acusações contra Temer em seu acordo de delação premiada. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região indeferiu ontem liminar em habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente do Instituto Lula, Paulo Tarcísio Okamoto, que requeria a anulação da sentença no processo que apurou a propriedade do apartamento triplex no Guarujá. Ele foi absolvido por Moro no crime de lavagem de dinheiro. Mesmo assim, sua defesa recorreu da sentença. O advogado pedia acesso integral aos aparelhos de celular apreendidos e aos HDs citados na denúncia para a realização de prova pericial. A defesa requeria ainda concessão da ordem para a produção de provas periciais no acervo presidencial, a fim de comprovar a inexistência da vantagem indevida, segundo a própria defesa. Você está na Rede Nordeste.